Toda a glória seja dada a Deus. Caríssimos irmãos, também irmãs, o meu canal, ele é um canal que é para evangelizar. Tenho vários irmãos, irmãs de outros canais que têm outra linhagem de crítica, etc. Cada um trabalha com a ferramenta que Deus deu. O meu é para evangelizar, certo, irmãos? E eu amo muito os meus irmãos dos outros canais, tenho eles um grande carinho, porque a eles Deus deu um dom e para mim Deus deu outro, e o corpo de Cristo que somos nós, a igreja, que não é aquela igreja de pedra, que somos nós, o templo do Espírito Santo, cada um tem um dom. E eu não estou aqui para denegrir a imagem, mas eu vou ter que falar nomes de denominações, não com intenção de denegrir a imagem de nenhuma delas. Muito pelo contrário, irmãos. Eu não posso cuspir em um prato que eu comi e nem tampouco desfazer de ninguém e de nenhuma instituição, porque seria até, irmãos, inconstitucional. Todavia, criticar já é uma liberdade de expressão que a pessoa tem. Mas eu me acho no dever de explicar por que um irmão me pediu um comentário que eu falei que eu não estava mais na congregação cristã, tinha passado por uma enfermidade, falei coisas, fiz coisas que talvez a minha mente não se lembra, talvez não, muita coisa eu não me lembro. Alguém pode pensar, então esse cidadão aí não é certo. Não. Graças a Deus, estou muito melhor aqui em Portugal, minha saúde praticamente foi restabelecida, fiquei com sequelas de uma depressão muito profunda, a qual me trato até o dia de hoje. Certo, irmãos? Mas eu quero agradecer a Deus pelos meus caríssimos irmãos, tanto da congregação como da Assembleia de Deus. Hoje eu não sou um irmão exclusivista e me considero do ministério, embora eu fiz a carta de renúncia. Mas perante Deus ela não teve valor, porque a própria doutrina que eu seguia, a doutrina, ou melhor, que eu ainda sigo, a doutrina que eu creio é a doutrina de Jesus Cristo, diz que nós temos que obedecer às leis, está escrito lá em aos Romanos, porque não há potestade que não seja constituída por Deus. Nós só desobedecemos a lei se ela vir ferir a integridade da nossa fé, irmãos. A nossa livre manifestação cristã e de proclamar o anúncio do Evangelho. Isso nós não podemos. Agora, quanto às coisas básicas, nós temos que ser sinceros e fazer aquilo que nos foi dado dentro da Constituição Federal do país a qual nós estamos vivendo. Se essa lei nos banir de podermos servir a Deus, eu serei o primeiro a quebrar essa lei. Por quê? Porque para mim, acima de qualquer lei humana, está a lei divina de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Tanto é que existem países no Oriente Médio que não, pela lei lá não se pode falar de Jesus Cristo. E eu já estive lá, arrisquei o meu pescoço, mas preguei Jesus Cristo. Certo, irmãos? Preguei, e se precisar voltar, eu prego de novo. Não sou melhor do que ninguém. Quando eu digo eu, não sou eu, é o Senhor em mim, porque eu não sou nada. Eu nunca me considerei nada, irmãos. Nunca me considerei alguma coisa. Eu sempre tive o outro maior do que a mim mesmo. Hoje, infelizmente, não é assim. Mas nós vamos ver um versículo a respeito disso antes de eu iniciar o assunto aqui. Vocês querem ver como não é assim? Está escrito aqui, irmãos, está vendo esse livrinho aqui, ó? Esse livrinho eu não vou ler na Bíblia, eu vou ler aqui nesse livrinho, que pertence à congregação cristã. Quer dizer, pertence agora a mim, porque eu comprei esse livrinho, né? Isso daqui não é de uso exclusivo da congregação cristã também. Posso dizer para os irmãos que não é, porque aqui, se vocês forem olhar,
irmãos. Irmão saudoso, irmão Luiz Franciscon autorizou, ele deu autorização para que isso fosse feito. Certo, irmãos? Ele deu autorização, teve uma autorização do irmão Luigi Franciscone. Tudo que está escrito aqui, tem algumas coisas que foram modificadas, irmãos, mas o original, né, que está aqui, irmãos, inclusive algumas coisas que foram tiradas, muitas coisas foram tiradas e muitos nem percebem, eles vão tirando devagarzinho, quando você vê, vocês não percebem que já foi tirado. O irmão Franciscon era um homem de Deus, é um homem de Deus que criou diversas denominações. Uma das primeiras foi a Assembleia Cristiana, ou Assembleia Cristã. Eu estive na Itália e conheci algumas que foram também oriundas de um outro irmão que andava muito com ele, irmão, e que estava junto com ele em muitas missões. Então o irmão Franciscon foi um mensageiro, foi um evangelista, foi vamos dizer assim, um homem que Deus deu para ele, irmãos, o dom de evangelizar. Não é o irmão Franciscon que salva. O Franciscon foi um instrumento, assim como outros de outras denominações, John Wesley e demais irmãos. Hoje, se existe corrupção em algumas denominações, nós não vamos generalizar, dizer que são todos os que estão dentro daquela denominação, irmãos, estão, vamos dizer assim, estão perdidos ou vão se perder. Não existe isso, irmãos, né? Nós temos que entender isso, né? Então, irmãos, eu vou ler aqui uma parte que ficou, que eu disse que ia ler, né? Então eu vou ler aqui o livro de Abacuque, certo, irmãos? Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui qual versículo, irmão. Um momentinho. Capítulo 2, olha aí, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela fé, pela sua fé, viverá. Sua alma se incha. Por que o irmão Franciscon ou algum ancião permitiu que ficasse escrito isso aqui, irmãos? Tem muitos que estão inchados pela grandiosidade e o crescimento da instituição Congregação Cristã no Brasil. Isso não é, irmãos, crescimento. O crescimento tem que ser espiritual, não físico. Porque não adianta ter 5 mil membros, 5 milhões de membros, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, não sei quantos. A congregação não tem isso, ela deve ter no máximo 4 milhões, por aí. A Assembleia de Deus tinha 12 milhões, porque isso sem contar as outras assembleias, que a Assembleia teve muitas ramificações, são pessoas boas. Nunca vou falar nada da Assembleia de Deus, porque quando eu cheguei aqui em Portugal, fui acolhido por irmãos da Assembleia de Deus, que nem me conheciam, irmão. Me abraçaram e tiveram um amor muito grande por mim. Hoje eu devo muitas coisas, não no sentido financeiro, mas muito carinho a esses irmãos, não só da primeira Assembleia de Deus que me abraçou, como também de uma Assembleia de Deus muito tradicional, que é aqui próximo aonde eu moro. Tem lá uns irmãos que eu amo muito, irmão. E esses irmãos são pregadores da palavra. E muitos falam que eles vivem do Evangelho, que trabalham, que ganham um grande salário. Vocês não sabem, eu conheço irmãos pastores da Assembleia de Deus que são pedreiros, irmãos. Pedreiros.
outros estão até enfermos, porque precisa trabalhar de dia para poder à noite estar na igreja. Isso eu sou testemunha porque eu conheço, estive junto com esses irmãos. Se aí no Brasil existem pessoas de outra índole, eu não estou aqui para julgar ninguém e também não estou aqui para atacar pedra em ninguém, e cada um que se dará conta diante de Deus não é da minha conta. Certo, irmãos? Porque eu não estou aqui para julgar nem a congregação, nem igreja nenhuma. Eu não sou juiz, quem salva é Jesus Cristo. Eu ouvi uma palavra do culto online, que o servo de Deus pregou: não há outro caminho pelo qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele pregou, não fui eu. E é verdade, ele pregou a verdade, irmãos. Então, voltando lá, irmãos, no assunto que o irmão me pediu que falasse do atestado. Então, eu já mostrei o atestado, está aqui, né? Vou mostrar novamente, está aqui, ó. E vou ler o atestado, certo, irmãos? Atesto que o senhor Raul da Conceição Simões Júnior está em tratamento sob os meus cuidados desde, presta bem atenção, 8/5/2015. 8/5/2015. Eu já estava com atestado. Eu não podia assinar carta, não podia tomar decisões. E a minha família estava cuidando de mim. Minha esposa, principalmente, teve muito cuidado de mim. Se não fosse pela minha esposa, talvez por Deus primeiramente, Jesus Cristo, e pela minha esposa, eu não estivesse bem hoje. Porque eu quase morri, irmãos. Quase morri. Tanto é que quando eu cheguei aqui, fiquei mal do coração e precisei fazer um cateterismo. Certo, irmãos? Amigos que eu tenho até hoje, não tenho mágoa, quero dizer para vocês, se ouvirem este vídeo, não tenho mágoa de vocês. Não tenho ódio de vocês, porque senão eu não entraria no céu. Mas eu pergunto, qual de vocês ligou para mim? Para me saudar, para perguntar como eu estava de saúde, nem por amizade. Então vocês eram amigos ou eram admiradores? Quando eu estava no apogeu do meu ministério, viajando em missão, quero deixar claro, sem dinheiro de coleta, com o meu próprio dinheiro que Deus preparava. E alguém ainda teve coragem de colocar no comentário que cortaram as minhas asas e que eu não podia mais viajar. Esse irmão que colocou isso, irmão, ele não sabe o que ele está falando, porque mesmo depois que eu deixei o ministério, já viajei muito, aqui mesmo dentro da Europa. Estive há pouco tempo na Itália, tenho viagens marcadas para outros lugares, que não me convém falar aqui, porque não tenho que dar satisfação a ninguém, irmão, a não ser a Deus. Mas então por que está fazendo este vídeo? Porque um irmão me pediu. Então ficou bem claro, irmãos. E a minha renúncia, veja bem, o atestado foi 8/5/2015, certo? E a minha renúncia foi no dia 2 de agosto de 2015. Eu não estava ainda de alta. A renúncia foi quase 3 meses depois do atestado médico. Então quer dizer que a renúncia foi depois de eu ter o atestado, bem depois. Eu não poderia assinar nada. Então por que o irmão assinou? Bom, presta atenção, irmão. Se eu estou com um problema psicológico, eu vou saber lá o que eu estou fazendo, irmão? Você não sabe o que eu passei. Você não sabe quanto eu chorei. Você não sabe quantos que mandaram mensagens para mim, me chamando de lobo, de pecador, de apóstata. Eu quero agradecer a Deus porque eu amo esses irmãos. Eu não consegui ficar com raiva deles. Eu quero agradecer aos irmãos da congregação cristã no Brasil porque eu continuo amando eles. Inclusive, quando tem culto aqui, agora é porque está fechado, eu congrego e fui muito bem recebido aqui, irmãos. Pelos anciães, pelos cooperadores, pelo cooperador de jovem. Eu soube que ligaram do Brasil para cá
estavam com medo, talvez, que eu fizesse algum movimento, alguma coisa. Eu não vou dizer para vocês que eu vou deixar de pregar a palavra por causa do nome de uma instituição. Mas eu tenho que dizer para vocês que a palavra tem que ser pregada. Quando eu pedi para um ancião, que eu estava me sentindo um pouquinho melhor, já ainda não estava bom, eu pedi para um ancião, não vou citar o nome dele, que eu queria que fizesse pelo menos uma reunião. Eu não precisava colocar eu no ministério, porque eu tenho família, tenho filhos, e eu queria uma reunião, pelo menos assim, irmão. Parava aquele comentário que estavam falando coisas que ninguém viu, ninguém pode falar nada. Quem que viu? Né? E mesmo que alguém fale alguma coisa, teria que provar. E para mim, irmãos, isso não interessa mais, porque Deus já falou comigo. Tudo que ficou no meu passado já morreu. Hoje eu me sinto uma nova pessoa, uma nova vida. Eu sinto a presença de Deus. Ou vocês crendo ou não, Deus já mandou anjos falar comigo. Vocês não precisam crer, porque tem irmãos que nem acreditam que Deus manda anjo, irmão. Certo? Não acredita, acha que isso aí é uma loucura. Você estava doente, eu acho que você teve um problema psicótico e você viu coisas. Tudo bem, só que você não sabe a diferença quando é uma enfermidade e quando é a presença de Deus. Você não teve ainda essa experiência. E eu, por misericórdia, não porque sou melhor, se Deus não fizesse isso comigo, talvez eu teria tirado a minha própria vida. Porque da maneira que você fica, irmãos, você fica numa condição que... Por isso que muitos já se mataram, muitos já se suicidaram. Conheço vários casos, certo, irmão? E desvios de coletas e etc, etc. E isso daí, nem vou entrar nesse assunto, porque eu não estou aqui para denegrir a imagem da congregação cristã e nem de nenhum dos seus adeptos, certo, irmãos? Mas outros irmãos foram injustiçados. Anciães que eu conheço, que não deveriam estar sentados, estão sentados até hoje. Aí alguém fala assim: Deus perdoa, mas nós não perdoamos. Ora, se você não perdoa o teu irmão, então você não vai obter perdão da parte de Deus. Uma vez eu cheguei a propor para um servo de Deus, irmãos, uma coisa que eu sempre criei na revelação de Deus. Eu sempre acreditei e sempre respeitei. Não fazia nada sem comunicar. Eu era até muito radical. Hoje eu aprendi muita coisa. Mesmo que eu fizesse com o meu dinheiro, eu ia pedir uma satisfação para o ancião mais antigo. Ninguém pode dizer que isso é mentira. Porque tem irmãos que eu amo até hoje, que infelizmente não estão no ministério, que atendiam o estado que eu... A não ser que colocaram ele em outro lugar, mas ele era um ancião muito amoroso e eu nunca vi nada que desabonasse aquele irmão, e hoje ele não atende mais o nosso estado. Se houve alguma coisa, não me interessa. Eu continuo amando ele. Inclusive, eu procurei o telefone dele quando eu soube que estava esse problema que houve com ele. Não vou citar o nome dele. Ele mora em São Paulo. Eu liguei, ele atendia o estado que eu morava, mas eu não consegui falar com ele porque o número dele deve ter mudado, ou eu não sei. Mas eu tentei encontrá-lo e não consegui. Mas se ele ouvir esse vídeo, irmão, eu amo o irmão, viu? De todo o meu coração. Eu amo todos os irmãos do ministério e não tenho nada contra ninguém. Apenas tenho os meus pensamentos que são um pouco diferentes. E eu creio que nós deveríamos respeitar o pensamento do outro. Por exemplo, irmãos, eu pedi uma reunião, já que eu não tive reunião nenhuma, eu estava doente. Mas um irmão falou que você falou, outra irmã falou que você disse, e ficou disse-me disse. Tudo bem, vamos colocar um frente a frente, chama a minha família. O irmão me respondeu dessa maneira: você, mesmo que você prove ao contrário,
nós não vamos aceitar o irmão mais, nem para testemunhar, nem para chamar hino, nem para orar na igreja, nem tampouco ministério, então nem pensar, porque você congregou no ministério Jandira. E eu falei, congreguei sim, irmão, e senti a presença de Deus lá no ministério Jandira. Sabe por quê? Porque eu ouvi os irmãos falarem que lá se pagava salário, que lá era isso, era aquilo, que o irmão Samuel era não sei o quê. Irmãos, o irmão Samuel é uma pessoa que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele. E me perdoe de estar citando o nome dele aqui, mas estou citando para que os irmãos saibam que foi um dos irmãos anciães que me ligou, que nem me conhecia, ficou sabendo sobre mim, me ligou de onde ele estava e falou palavras de conforto para mim. Então eu quero agradecer a Deus que aquele irmão, ele nem imagina, talvez nem lembre, mas ele ligou para mim e as palavras que saíram da boca dele, podem, quem quiser falar, irmão, que fale. Eu não falo desse irmão, falo bem dele. Poderia estar até junto com eles na CCA, por que não? Tenho certeza que eles me aceitariam. Porém, eu não quis, irmãos. Fiquei aguardando o movimento de Deus. E eu sempre tive prazer de pregar a palavra, de evangelizar, de cantar hinos, de fazer visitas. E eu, impossibilitado disso, fui ficando pior. A ponto, irmãos, de eu ter que ficar preso dentro de um quarto durante 3 meses no escuro, tomando medicações fortes. E o meu psiquiatra, quando soube que eu havia assinado esta carta, ele ficou revoltado, porque ele é um senhor já de idade, eu creio que ainda é vivo. E ele já tinha quase 50 anos de profissão. Ele disse, eles não podiam fazer você assinar nada. Estão contra a lei, juridicamente falando, e contra também a minha pessoa, porque eu tenho um CRM. E com esse CRM, eu sou credenciado e eu não estou falando mentira. O que eu falei ali, que você não pode ter condições, é verdade. Você não pode. Então, se você quiser pedir uma reunião com esses irmãos, você peça que eu vou com você na reunião. Pedi a reunião, mas o irmão falou que eu fui no Jandira, não precisava reunião nenhuma. E foi bem claro, o que está feito, está feito. Sem misericórdia, zero. Misericórdia, zero. Não estou falando mal do irmão porque eu não citei o nome dele, certo, irmãos? Então é assim. Quero dizer para os irmãos que amo vocês. Gostaria de dizer para vocês terem cuidado ao falar da Assembleia de Deus, de outras igrejas evangélicas. Vocês acham que aqui na Europa, os europeus aqui que se convertem são todos europeus, vocês estão todos enganados. Os que se convertem na congregação cristã em Portugal, a maioria é tudo brasileiro, tem poucos portugueses. Portugal tem condições, sim, de ter um ancião português e que aqui tenha sem vincular com o Braz no sentido de uma central mundial, aqui também poderia ter uma central independente no sentido de decisões ministeriais que se tem que ser tomada. Mas tudo o que se tem que fazer tem que passar pelo Braz. Se os irmãos quiserem fazer alguma coisa aqui em Portugal, eles têm que falar com o Braz. Quer dizer, não existe português aqui que possa ter na realidade, uma postura de um presidente que possa fazer alguma coisa, é claro, em comunhão com o Braz, mas não ter que ficar pedindo autorização, como se fosse o Vaticano, irmão. Na Itália existem irmãos capazes, agora não, é tudo Braz. Vocês acham que está certo isso? O Braz se tornar um brasticano? Não estou falando contra, irmãos.
mas estou falando que o irmão Franciscão ensinou. Ele disse isso. E tem mais um detalhe, irmãos. Vamos pegar aqui o livrinho da Congregação Cristã, né? Na primeira parte, irmãos, onde fala do histórico da obra, o Senhor mostrou para o irmão Franciscão em 1894 que ele ainda não havia obedecido o mandamento. E ouviu uma voz que repetiu para ele 2 vezes, ele era da igreja presbiteriana: tu não recebeste esse mandamento. Então eu respondi: Senhor, jamais alguém me falou desse assunto. Então no dia 1º de janeiro de 1895 ele se casou com a nossa irmã Rosina Bálsamo, salva também em nosso meio no princípio de 1892. Ela foi salva. Ele disse aqui, ela foi salva em 1892. Mas a congregação, quantos anos? Quando é que ela foi formada? Eles dizem que 1910. Então como é que a irmã foi salva em 1892, irmão? Os irmãos têm que perceber. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta no meio dos metodistas livres americanos. E depois de algum tempo se reuniu com eles. Mas salvou eles aonde? No meio dos metodistas livres americanos. Então não salvou ele na congregação? Salvou ele no meio dos metodistas livres americanos? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer que tudo isso que está escrito aqui vocês não leram? Vocês não estão percebendo? E, irmãos, e o Senhor foi tomando caminhos na vida do irmão Franciscão. Em setembro de 1903, ele encontrou com o irmão em Eugene, no local onde esse irmão Gemari estavam executando um trabalho. E ele falou novamente na presença deles da necessidade de obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Então, servindo-se Deus também de outros meios, convenceu os dois. Dias após, fez-se batizar, mesmo em Eugene, por um irmão americano pertencente à Igreja dos Irmãos, Church of the Brethren. Os dois, o Luiz Franciscão e o outro irmão, não foram batizados na congregação. Eu falei o nome aqui agora. Certo, irmãos? Então já havia sido batizado. E não batizou de novo. Não está escrito que depois ele batizou de novo. Então, irmãos, e tem mais, irmãos. Depois ele foi para a Itália. Inclusive eu estive na Itália. Tem várias igrejas que também fazem parte da pregação do Evangelho do saudoso irmão Franciscão. E foi assim que o Senhor começou a sua obra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. A obra no sentido, a obra de Deus está em todo lugar, somos nós, mas eu quero dizer no sentido de evangelização, usando-se desse servo de Deus. Agora os irmãos prestem atenção. Em Chicago, Illinois, dia 22 de abril de 1908, servindo-se o Senhor de 2 pessoas fiéis que se encontravam inteiramente sob o poder e controle do Espírito Santo, alguns irmãos que se achavam presentes as escreveram no momento. Eles manifestavam em línguas, os irmãos escreveram que na mesma época fez o Senhor saber a interpretação de línguas e os seus santos seriam perseguidos e lançados na prisão, como está sucedendo atualmente em alguns países. Quando o Senhor operava essas maravilhas, previndo, confortando e edificando, preparando eles para então essa perseguição, como houve, irmãos. Realmente essa perseguição na Itália, irmãos, na época em que muitos cristãos ali na Itália foram presos, não pertenciam à congregação.
certo, irmãos? Eles não eram da congregação. Não existia esse nome congregação cristã. Inclusive, a primeira igreja que o irmão Franciscone criou, ela não tinha esse nome. Eles se reuniam em nome do Senhor Jesus. Vocês procurem saber mais a fundo. Tem um irmão no Brasil que chama Itamar Coutinho. Ele tem muito conhecimento histórico sobre isso. É um caríssimo servo de Deus, ele é da Assembleia Cristã. Certo, irmãos? Então, os irmãos observam que o Senhor recolheu seu servo no dia 7 de setembro de 1964. Ele foi um homem que guardou a palavra e que fez aquilo que Deus mandou, que obedeceu a ordem do Senhor e que fez aquilo que Deus ordenou. Certo, irmãos? Foi perseguido e foi realmente um homem que passou por momentos de dificuldade. Então, irmãos, os irmãos observam que não é, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque se nós formos olhar aqui na página 43, nós vamos ver aqui dizendo assim: o Senhor nos faz saber hoje, o Senhor tomando uma irmã, pela boca deste irmão, que os santos da Itália serão perseguidos sobre o reinado de Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, irmãos. Os irmãos observam que isso era em 1900 e alguma coisa, nem em 1910. Então quem eram esses irmãos da Itália, se não existia congregação cristã na Itália? Vocês sabem quem eram eles? Eram aqueles que criam em Jesus Cristo, irmãos. Não se estava falando de placa denominacional. Mas se o teu ancião falar que eu estou errado, que o que estou falando não confere, é claro que ele vai falar. Mas eu vou dizer para ele assim: irmão, quem salva? Mostra para mim quem salva. Não é Jesus Cristo? Então agora, irmãos, para terminar esse vídeo, eu gostaria de falar a respeito da casa de oração. Casa de oração, os irmãos da casa de oração foram na minha casa, Deus revelou para eles e eles foram na minha casa. Mas essa casa de oração, como ela não tem um nome, não pode registrar esse nome, você pode colocar casa de oração em qualquer lugar, porque pode ser, né? Mas ela é registrada como ICP, Igreja Cristã Primitiva da Casa de Oração. Na frente está só Casa de Oração. Ela tem em vários estados do Brasil, tem em Jacarepaguá, tem em Bragança do Pará, enfim, está crescendo em toda a região brasileira. E os irmãos então oraram e Deus mostrou para eles que eu poderia fazer parte do ministério deles. Eu, irmãos, falar a verdade para os irmãos, eu não prego placa de igreja. Eu sempre digo que a casa de oração, ela não é uma dissidência. Porque senão nós vamos ter que ir lá em Isaías, no capítulo, ou também em Mateus, que o Senhor Jesus, quando expulsou os cambiadores, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Foi ele que falou, não fui eu. Então, para mim, casa de oração é uma igreja, porque é uma casa, é um lugar, é uma igreja. Não em sentido institucional, é claro que devido às leis tem que... Mas se eu quiser me reunir na minha casa, a minha casa é uma casa de oração. Entendeu, irmãos? Então eu não tenho nada contra ninguém, assim como os irmãos que fazem parte da casa de oração, que fica lá em Jacarepaguá, uma das centrais, porque ela não é centralizada num lugar só. Cada região tem a sua liberdade. Então os irmãos
entendam o que eu tenho a dizer para vocês, que eu não tenho nada contra ninguém. Eu quero agradecer a Deus porque eu encontrei os irmãos na casa de oração que me ajudaram. Mas quero agradecer a Deus por ter Jesus Cristo na minha vida. Então, se essa era a dúvida do irmão, eis aqui, irmão. E um conselho para os meus amados e queridos anciães da congregação cristã no Brasil. Cuidado, irmãos, ao julgarem causas. Não lance as almas fora, porque está chegando o dia da volta do Senhor. E diante do Senhor, eu não estou me justificando, porque o Senhor sabe tudo, irmão, eu não preciso. Uma vez eu convidei um irmão ancião, falei, irmão, o irmão crê na revelação? Ele falou, creio. Então, vou fazer o seguinte, nós estamos aqui em Portugal, eu quero uma reunião com os irmãos, eu vou na reunião, e nós vamos dobrar o joelho, irmão. E vamos perguntar para o Senhor se Deus está ou não está na minha vida. O único que pode responder não é o Senhor? Ah, não, mas aí, então não crê na revelação? Ou crê ou não crê? É revelação ou não é? Porque Deus, se eu tivesse culpado, se Deus tivesse me condenado de alguma coisa, Ele ia mostrar para eles, não é? Eles não creem na revelação? Mas não quiseram. Eu não tive medo de pedir, mas ninguém quis. Hoje eu estou em paz, irmão. Não estou atrás de nada, não estou gravando esse vídeo para querer nada, estou bem. Estou enfermo ainda, estou fazendo tratamento, mas estou bem, graças a Deus. E quero dizer para vocês que amo vocês, porque eu nunca vou denegrir ninguém. Agora, os que vocês estão fazendo, que estiver fora da palavra de Deus, olha, irmão, aquele que tirar uma parte daquilo que está escrito, a sua parte será tirada da árvore da vida. Certo? Então quero deixar aí, irmãos, as minhas saudações a toda a Irmandade e dizer para vocês que eu não sou revoltado, não estou revoltado com ninguém, apenas quis mostrar para o irmão que me pediu, que ele pediu para mim gravar um vídeo. Eu gravei, está aqui, certo, irmãos? Que Deus os abençoe. Abençoe o ministério da congregação, abençoe todos os ministérios que pregam a palavra de Deus com justiça e com sinceridade, para que a tua alma possa um dia herdar a coroa da vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém.